Tudo Seja bom? bem-vinda. Obrigada. Tá me ouvindo bem? Super bem. Ah, que bom. Eu queria Vou colocar fazer meu sempre fone para você me para ouvir melhor. melhorar. Não, eu tô te ouvindo bem, não tá com eco, nada disso. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar o convite. A gente já estava. Você já participou de uma live da Forbes, Sim, eu participei do podcast com o Tiago, Thiago Alves. lá no estúdio, né, da O que você achou Forbes. do estúdio? Ai, uma graça, queria para mim aqui em Ficou casa. lindo, né? Ficou lindo e foi uma das últimas coisas de vídeo assim que eu fiz já no pré-pandemia. Então a gente gravou foi iniciozinho de março. Sabe que você foi uma das poucas pessoas, poucos convidados que passaram pelo estúdio, você foi uma delas. É, né? Gente, eu Imagina. lamento desligar os comentários, eu adoraria deixar os comentários, mas a gente Sim. tem uma convidada exuberante, O- sempre muito powerful, e eu preciso desligar para vocês enxergarem melhor ela. Muito obrigado pelos comentários e pela presença. Pronto, agora a gente tem a Nina. Sim. Nina, mais uma vez, Obrigada. seja bem-vinda, é um enorme prazer ter você aqui conosco. Você que já é figurinha repetida na Forbes, você já Repetido. está conosco ah, 2 anos quase. desde 2019. Gente, eu queria, para quem não conhece, apresentar. A gente a chama de Nina, esse foi o nome que ela adotou, mas a Marina Silva é uma carioca, nascida no Jardim Catarina, em São Gonçalo, que é considerada a maior favela plana da América Latina. Ah, eu não vou dizer sua idade, porque, sinceramente, Nina, você não transparece essa idade que está aqui. Eu acho que você poderia aplicar para o Under 30. A Nina é CEO e fundadora do movimento Black Money e é uma palestrante. E pelo que eu tenho acompanhado da sua agenda, essa agenda de palestra está intensa, né? Bastante. E pode falar, gente, 38 anos completos na segunda-feira dessa semana. Então a gente fica Parabéns, orgulhoso e orgulhosas, né? parabéns, Pelo menos a nossa pele, a melanina, auxilia bastante nisso. sem dúvida. E eu queria mostrar para vocês, para quem já tem o aplicativo da Forbes, você pode ir na edição 65, que traz as mulheres mais poderosas do Brasil. Esse aplicativo da Forbes está disponível na Apple Store, na App Store e no Bacana. Google Play. E uma vez dentro da edição 65, você vai encontrar as mulheres mais poderosas do Brasil de 2019. E nós temos a nossa querida, está refletindo muito, né? Dá para Nossa ver querida Nina, bem. como uma das mulheres mais poderosas do Brasil do ano de 2019. Nina, me fala uma coisa. Primeiro, como é que você está? Estou bem, estou em casa. Nós do Movimento Black Money, a nossa instituição nasceu digital, então já trabalhávamos remotamente. Não tivemos grandes problemas de adaptação. Então, parte do time em São Paulo, parte do time no Rio de Janeiro. Nós mantivemos a rotina normal de trabalho e cuidando da saúde mental, né? Porque eu acredito que nós temos a vantagem social de estarmos em quarentena, em estarmos num isolamento físico, coisa que muitas pessoas não têm essa vantagem, precisam estar nos serviços essenciais, né? E muitas das vezes não tem nem escolha de poder ficar em casa, se prevenir. Então, estou me prevenindo, me mantenho bem, não tive nenhum sintoma, então não fiz também nenhum teste, mas acredito que não tenha sido contaminada durante essas últimas semanas. Mas Se Deus quiser, você vai permanecer assim, livre de permaneceremos contaminação. assim, sim. E eu fico em São Paulo, né? Dá para ver esse centro de São Paulo aqui no fundo da tela. E para mim tem sido bem desafiador podermos colocar essa realidade digital para o nosso público, adaptar os negócios que nós apoiamos para essa realidade também e tentar auxiliar aí digamos, no suporte a não o freio total da nossa economia.
né? Então, a gente Muito bom. tem uma preocupação também de manter os nossos negócios em funcionamento. Bom, falando um pouco mais da Nina, antes da gente começar a nossa conversa, a Nina é considerada uma das pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influente do planeta. Não é do Brasil, não é do estado de São Paulo, não é de São Gonçalo, é do planeta. E isso não é dito por nós, isso é dito pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Então, a gente fica muito feliz de ter a Nina na lista da Forbes das mulheres mais poderosas desde 2019. Um crescimento muito grande da Black Money de lá para cá. E eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando da Black Money. A gente vai daqui a pouco falar um pouco do histórico da Nina, da onde ela veio, como ela começou. Mas me fala um pouco da Black Money, principalmente porque você disse que esse mecanismo digital está sendo muito importante para ajudar na manutenção da economia brasileira. Fala para o pessoal o que é o Black Money, por favor. Para quem não sabe, não teve oportunidade de estar junto a dados que fazem aí a configuração da população brasileira, nós, afrodescendentes, somos 56% da população. E é uma população majoritária, autodeclarada, mas é uma população que nós já conhecemos os números de marginalização, né? Estávamos enquanto 67% dos desempregados, maioria encarcerária, a maioria que empreende, mas que não tem no nano e no microempreendimento, mas quando a gente verifica, né, dados em relação à empregabilidade de outras pessoas dentro dos nossos próprios negócios, nem 29% consegue empregar uma segunda pessoa no seu próprio negócio, tem o crédito 3 vezes mais negado nas instituições financeiras tradicionais. Então, é um panorama, né, de várias áreas sociais, política e econômica, de falta não somente de representatividade, mas de falta realmente de inclusão. E a gente costuma dizer até mesmo de possibilidade humana de existência. Então, o movimento Black Money ele vem para recuperar essa possibilidade de utilizarmos dos nossos canais, das nossas redes, de uma maneira amplificada, hackeando, né, como eu costumo dizer, o sistema a partir de tecnologia, a partir de educação, a partir de comunicação e serviços financeiros, para sim termos uma autonomia, né, das nossas vidas, uma autonomia dos nossos negócios. Então, muito se fala sobre empregabilidade, inclusão nas empresas, né, inclusão e diversidade, é uma pauta também que eu atuo bastante, mas pouco se fala em como fomentar, acelerar, incubar, dar oportunidade de investimento para negócios fundados, geridos por pessoas negras. Porque a gente começa a falar meio que impede igualdade com o mercado, né? Mas se somos consumidores, então o movimento Black Money ele vem não só com a reflexão, mas com a ação sobre se nós movimentamos 1,7 trilhão de reais na economia todos os anos, essa grana não está chegando de uma maneira produtiva para os nossos empreendimentos. E a gente sabe se a gente consegue gerar uma cadeia produtiva, aí sim a gente consegue fomentar que os nossos negócios nos deem melhor empregabilidade, possam ser investidos e possam contribuir ainda mais para a economia brasileira. O movimento Black Money hoje tem as áreas de comunicação, como dito, então eu faço bastante palestra, nós temos várias pessoas que fazem conteúdos nas nossas redes, a questão principalmente de identificação racial, então nós levamos um letramento racial para pessoas negras e também para pessoas não negras, vide a movimentação, as mobilizações que estão acontecendo nos últimos dias nos Estados Unidos e as redes no Brasil, né, as pessoas começaram a se movimentar para a questão do genocídio de pessoas negras no mundo. Isso a gente já fala, já dialoga há muito tempo e nos últimos 3 anos de uma maneira mais institucionalizada. Mas esse diálogo ele não é apenas reativo, né? Não é apenas uma comunicação para você se absorver do mesmo. É uma chamada para a ação. Então, a gente chama as pessoas para praticar Black Money. Há 3 anos atrás, o termo Black Money, você jogava no Google, era dinheiro sujo, você só encontrava... Deixa eu fazer uma pergunta. Que bom que você tocou nesse ponto
eu tenho uma curiosidade e eu acho que é muito importante a gente ter uma das mulheres mais influentes, afrodescendentes do mundo conversando com a gente, para a gente até tirar algumas dúvidas e ir tirando alguns tabus da nossa frente. Eu vi um comentário, a gente fez um post no Facebook da Forbes, falando alguma coisa e foi usado o termo preto. E muita gente se levanta e fala, não, isso é racista. Quando, na verdade, não é. Eu queria entender de você. Qual é o termo mais apropriado quando a gente vai se referir a alguma coisa, por exemplo, black money nos Estados Unidos, black music. A gente está falando de música preta. Sim. Não é negro, é preto. Sim. A raça é negra, mas a cor é preto. É isso? Esse é o entendimento? Sim, o entendimento. E segundo o IBGE, né, nós trabalhamos com termos que a população possa entender como um todo. Se nós formos no estigma da palavra, é complicado, porque aí vão trazer várias questões em relação a estar atrelado a trevas, a palavra, por exemplo, negra, né? As pessoas utilizam como ovelha negra da família, isso está, né, fechou, como se fosse sempre um lado pejorativo ruim. Então, eu particularmente costumo dizer que a gente precisa entender a maturidade racial das pessoas. Não é qualquer pessoa do meu tom de pele que, quando é chamada de preta, ela se sente à vontade, principalmente se for uma pessoa branca, designando como uma pessoa preta. Tá? Então, okay. Isso acontece. Isso acontece não é porque toda pessoa preta que nasce, ela já nasce com um ensinamento, uma educação que vai falar, não, você é preto, e não tem problema nenhum em relação a isso. A gente não tem acesso a isso. Né? Pelo contrário, a sociedade o tempo todo coloca aqui, tenta ficar ao máximo longe das pessoas te identificarem enquanto negro ou negra, que você vai se dar melhor. Né? Então, as pessoas, muitas das vezes, tem a questão de, antigamente, a gente ouvia muito, né, Camarote, boa aparência. Eu mesma já tive, e eu tenho aí 20 anos de carreira, né, e grande parte dela foi no meio corporativo, então eu já fui demitida por conta de falarem que eu tinha um aspecto que não era executivo. E aí entende-se o que é um aspecto sério, um aspecto executivo. Né? O aspecto executivo, eu usando terno, é porque eu sempre usei meu cabelo natural, é porque eu sempre usei tranças, é porque eu sempre usei cores. E eu trabalho na área de tecnologia. Que a gente fez na Bolsa de Valores ano passado, você era uma das mulheres mais empoderadas daquele ambiente. Eu não consigo entender como isso pode ter sido usado como uma justificativa. Eu acho que é muito bom a gente, ao longo da nossa conversa, entrar nesse tema, até em virtude do que está acontecendo nos Estados Unidos e que tomou proporções globais. É um momento muito triste, mas eu acho que, de todos os anos que eu morei nos Estados Unidos, e eu não sou tão velho assim, eu não estava nascido no movimento de 68, mas com 48 anos de idade, eu nunca vi nada parecido nessa proporção. Eu morava nos Estados Unidos na época que Rodney King teve aquele episódio em Los Angeles, Selma, mais recentemente, mas nada de perto. Então, eu quero que a gente converse sobre isso, porque, apesar de muita gente dizer que o Brasil não é um país racista, você sabe que você deve ouvir isso com muita frequência. Sim. Não, o Brasil não é racista. Existe um racismo velado no Brasil, e que quando eu ouço um relato desse, que não é que você ouviu falar, você passou por ele. A gente comprova que é muito mais sério do que a gente imagina. E que tomara que esse episódio, que começou num país que invariavelmente lança tendências, todo mundo segue, goste você ou não dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente. Você estudou na NYU, você morou em Nova York, então você deve olhar, inclusive, com outros olhos esse movimento, porque você olha para uma cidade onde você morou, num campus que você estudou. Eu falo e me arrepio, porque é muito importante e emocionante o que está acontecendo lá. Para traçar um paralelo com o que acontece no Brasil, porque aqui a gente não está vendo manifestação, aqui a gente não está vendo muito... não existe um levante da população aproveitando isso que começou nos Estados Unidos e que hoje está na Europa, está em países do Oriente Médio, inclusive, para que a gente possa entender de que forma a gente pode positivamente aproveitar essa situação muito triste para que comece uma mudança definitiva, né? Então,
existe isso, né? Existe a questão... Existe, gente. Existe e como existe. Então, até mesmo a gente ter que discutir nomenclatura já demonstra como nós não temos acesso a informações e ao entendimento que é constituir-se enquanto povo, um povo afrodescendente, um povo negro. Então, utilizar a palavra negro, gente, não tem problema. Utilizar a palavra preto, preta, não tem problema. O problema é o que está por trás dessa fala. Então, se uma pessoa fala aquela preta, né? Ah, eu não gosto daquela preta. O jeito, e você sabe o que quer dizer essa entonação. Outra coisa é, nossa, ô pretinha, vem cá, como muitos amigos meus falam, minha mãe, ô pretinha, vem cá. A gente sabe o que está por trás desse pretinha. Então, eu entendo o que está por trás do comportamento da tua fala. Você está querendo... por que você está racializando aquela pessoa? Quando chegam para mim e falam, você é uma mulher negra muito bonita, eu falo, você fala para uma mulher branca que ela é uma mulher branca muito bonita? Não se fala, né? Então, comece a entender o que vem por dentro da sua fala, se é algo construtivo ou não. E aí você vai conseguir achar um termo e termos, e a gente vai naturalizar ainda mais, entender que sim, existem pessoas brancas, existem pessoas pretas. Pessoas pretas são diferentes entre si, como as pessoas brancas também são diferentes entre si. E nós precisamos sim entender o que essa racialização provoca de marginalização na sociedade. Aí eu quero discutir o que você está fazendo em prol de movimentações pretas, sabe? Ou de movimentações negras, o que quer que seja. Quando nós temos movimentações intencionais, quando a gente chega, pega números frios e identifica que, no mundo nós temos aí 6 setores mais que estão sendo mais impactados. Desses setores, a maioria das pessoas que trabalham neles são mulheres. Então, nós temos 44 milhões de possibilidade de pessoas desempregadas, de postos de trabalho que serão perdidos. E desses 44 milhões, nós temos aí 31 milhões sendo mulheres. Então, a gente tem que trabalhar porque é uma questão de gênero. Quando eu falo de Covid-19, pessoas negras têm, uma vez contaminadas, elas têm 32% a mais de chance de mortalidade do que pessoas não negras. Então, eu tenho uma questão racial a ser tratada. Entender o porquê? Porque essas pessoas são quem estão entregando os deliveries, certo? Quem são os motociclistas, motoboys e afins. São as pessoas que estão no caixa de supermercado, são as pessoas que estão no balcão da farmácia, são algumas das pessoas domésticas que não foram liberadas nas nossas casas, são porteiros, são seguranças, são pessoas dos serviços gerais que continuaram dentro do dito serviços gerais. E são pessoas do primeiro atendimento de balcão de hospital. Quem fala boa noite, em que posso ajudar? E isso é uma questão que está atrelado diretamente às desigualdades raciais. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, a gente não discute raça, a gente vai e discute periferia, a gente vai e discute sanitarismo na favela, mas não discute por que eu tenho um menino negro da favela e um menino branco da favela. Na hora de uma entrevista de emprego, é o menino branco da favela que leva a vaga. A gente vai voltar para esse assunto aqui. É muito importante a gente abordar isso, principalmente nesse momento, porque eu acho que ele tem que servir de turning point, de momento de virada. Mas eu queria falar um pouco do seu background. Você começou a ler muito nova, você começou a ler aos 4 anos de idade, e você já demonstrava uma enorme facilidade com números e ajudava seu pai nas contas da casa. A sua irmã mais velha insistiu que você fizesse administração, embora você tivesse pensado em cursar direito porque você queria diminuir a injustiça do mundo. Quer dizer, você não chegou aí onde você chegou à toa, isso já era uma vontade que você tinha desde pequena. Não é à toa que você está na lista da Forbes, não é à toa que você é uma das mulheres mais poderosas afrodescendentes abaixo de 40 anos no mundo. Parabéns. Você foi acabar cursando administração na Federal Fluminense entre 2000 e 2004. E entrou em contato com o mundo da tecnologia naquele momento. Foi convidada para trabalhar num serviço de implementação do sistema empresarial da SAP.
E ao fim desse processo, você tinha sido contratada como uma consultora júnior. Ah, você recebeu uma certificação, enfim. Em 2013 você teve um burnout. Como é que foi isso? Você estava trabalhando muito? Eu já Sim. tive um burnout. Um pré-burnout. A minha sorte é que a minha mulher é médica e ela identificou rapidamente. Um dia eu estava em Nova York, ela chegou e ela falou: para que você está em vias de ter um burnout. Como é que foi essa experiência para você? Eu morava sozinha, né? E foi bem complicado porque você não vai identificando os sinais, né? Isso foi em 2013, então na época se iniciava uma fala sobre o assunto, mas nós não tínhamos a clareza que nós temos hoje sobre sintomas, né? Então, primeiro eu comecei a sentir que eu não tinha vontade de ir ao trabalho. E isso é, né? Quando a gente vai ver assim, a pessoa está desestimulada, desmotivada, por algum motivo. E aí, essa não vontade de ir começou a se tornar em relação à minha saúde, de eu adoecer muito. Como eu tenho doenças crônicas, eu sou grupo de risco, tenho asma, tenho bronquite, rinite, quando você tem uma doença crônica, se tem alguma coisa que te desestabiliza, é a primeira coisa que começa, né? Surge no corpo e aí você somatiza. Então eu vivia adoentada, vivia em crises e chegava no trabalho sempre chorando. No meio do expediente, sentia vontade de chorar, ia para o banheiro. Depois, em reuniões, eu sentia que eu saí, que eu não estava no meu corpo, eu sentia que o teto ia abaixando. Até que começou a faltar mesmo, eu não querer ir e não conseguir levantar da cama para ir. E aí você vê que algo te tomou, te controlou, né? Porque nem sempre, infelizmente, nós estaremos no auge da motivação dentro do nosso dia a dia de trabalho. Mas quando isso fere e te castra, né? E que faz com que você não tenha mobilidade, é porque realmente você está doente. E foi quando eu me desliguei da empresa e passei algumas semanas em casa, não comia, não levantava da cama, não tinha nem vontade de tomar banho e de falar com ninguém. E aí eu decidi, não, eu vou morar em outro lugar porque eu não me sinto bem no lugar onde eu estou. E para entender esse contexto, depois fazendo, né, muitos anos de terapia, fazendo também um coach de carreira que eu fiz quando eu retornei ao Brasil, eu identifiquei que eu não via propósito. Eu tinha sido CLT durante toda a minha trajetória e não recebia salários da mesma maneira que as mulheres brancas recebiam, não recebia salário igual os homens brancos que trabalhavam comigo, mesmo já sendo gerente de portfólio, né, de projetos internacionais. Então eu via que havia um gap que eu não conseguia entender, já que os meus resultados eram bons ou melhores do que os resultados que eram entregues por outras pessoas. Aí eu fui trabalhar com pessoa jurídica, porque eu falei, bom, se eu estou dando Se no resultado, não CLT estou não vai ganhando funcionar, vamos o empreender, CLT, né? vamos empreender. E eu fui trabalhar com pessoa jurídica, emitir boleto, que é a melhor sensação do mundo, que eu costumo dizer, É melhor do que e pagar, não é não, muito Nina? melhor do que pagar. E quando eu não me via na estratégia da empresa, esse lugar, eu continuei não me sentindo reconhecida e principalmente continuei não me vendo. Me fala uma Não coisa, vendo foi um nessa época que propósito. você resolveu morar nos Estados Unidos? Foi nessa época que eu fui morar em Nova York. Eu sou membro honorária de uma academia de letras aqui no Brasil, a Academia de Letras de Araçariguama e região, São Roque, Itu. E eu tenho alguns livros escritos na área de literatura negra e também de literatura erótica, que são as literaturas que eu sou especializada. E eu já havia feito, né, sempre em paralelo, sempre escrevendo muito. Eu falei, bom, quem sabe a tecnologia não me escolheu, fui eu que fui atrás, eu não escolhi ela, aconteceu. Por que eu não vou estudar algo que talvez seja o que me move? Então eu fui fazer alguns cursos na NYU, no departamento de American Studies, e foi muito bacana para mim porque eu pude vivenciar uma realidade de ver várias outras pessoas negras estudando numa faculdade de ponta diferente da faculdade de ponta que eu estudei, que não tinham
pessoas negras na época. Ainda não havia aplicação das leis de cotas nas faculdades, quando eu iniciei a faculdade. Então, esse lugar, esse vazio, ele já vinha do ambiente escolar e deu continuidade dentro das empresas que eu Me fala trabalhei. uma coisa, Nina. Você conseguiu comparar lado a lado o que é a vida de um afrodescendente no Brasil e nos Estados Unidos? Uhum. Você foi vítima de racismo no Brasil, como você acabou de falar, e não deve ter sido só uma vez. Você citou o fato de ter sido desligada porque julgavam que a sua aparência não era executiva o suficiente. Aonde você sentiu o maior racismo? No Brasil ou nos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos, tem a questão que eu estava em Nova York, num campus, um campus que recebe estudantes do mundo inteiro. Né? O NYU recebe estudantes do mundo inteiro. Mas mesmo assim, o campus falava que a gente precisa, eles queriam que eu fizesse o doutorado, eu não ingressei no doutorado lá. A gente precisa de mulher negra brasileira aqui, porque a gente não tem aqui. E aí a diferença, né? Tinham mulheres negras londrinas, tinham mulheres negras de Angola, tinham mulheres negras de vários outros países que, quiçá, não são tão, não tem a mesma o PIB que o Brasil tem, mas não haviam mulheres negras brasileiras. E por que isso, né? Isso já diz muito. Eu vivenciava muito a questão do fortalecimento interno da comunidade negra nos Estados Unidos. Havia um entendimento, esse letramento, como a gente chama, maturidade racial, de saber o que é o Black Awareness lá. Você fala Black Awareness, todo mundo sabe imediatamente, até uma pessoa não negra te dá aula sobre como uma pessoa não negra deve se comportar na luta antirracista. Aqui a pessoa branca vem para você, Nina, pelo amor de Deus, me ajuda, como que eu tenho que fazer? Já as pessoas negras também me ajudam, eu não sei que lugar, eu não me sinto pertencente no mundo, o que eu faço. Então as situações de racismo foram bem diferentes. Eu estudei em Nova York, mas eu trabalhei também em Rhode Island, num projeto, em um outro período da minha vida. E trabalhando em Providence, né? Pessoas, assim, índice quase zero de pessoas negras. Lá eu sentia muito fortemente o incômodo das pessoas pela minha presença. Em restaurantes, minha presença... Teve um outro lugar que eu fui no final do ano passado, Minnesota, e olha, né, Minneapolis. Não, é um lugar que tem população negra relevante, e mesmo assim, os espaços que eu adentrava, principalmente em restaurantes, lojas, havia um incômodo expressivo das pessoas não quererem atender, de sermos a única mesa que o garçom não vinha, ainda mais que o meu companheiro é um homem negro retinto também, que ainda tem isso. Então, há aquele incômodo do tipo, será que se a gente não for lá atendê-los, eles não é melhor eles levantar e irem embora? Então, nos Estados Unidos, eu sempre senti, mas não havia uma fala direta pelo ambiente que como eu trabalhava na instituição, né? Eu era consultora e era gestora do time, não havia uma fala explícita de racismo, porque as pessoas sabem que nas instituições nos Estados Unidos isso é gravíssimo, né? Aqui no Brasil também deveria ser, mas as pessoas se sentem muito mais à vontade de falar, de serem criminosas, porque é crime. E aqui no Brasil, como já é a minha vida, o meu dia a dia, como foi a minha infância, adolescência, eu consigo identificar ainda mais fortemente a questão por conta desse racismo velado, ele ser contínuo. Nos Estados Unidos, você tem ações diretas, ó, nigga, I don't like you, oh, get out here, sabe? São coisas muito específicas e diretas. No Brasil, vão falar, ah, Nina, você não é nem tão negra assim, olha o teu cabelo. Ah, assim, questões que parece que te afastar da negritude, as pessoas estão te elogiando. Ah, você é negra, mas você é inteligente. Eu já ouvi muito isso. E aí as pessoas... Mas, por que pessoas negras não são inteligentes? O que você está querendo voltar com o conceito de eugenia? Né? Então, é muito complicado quando a gente fala da questão das mobilizações. Pessoas negras no Brasil, elas reagem sim, nós sofremos e ao mesmo tempo nós temos ataques constantes nas periferias, nos espaços favelizados,
E a população, ela vai para a rua. Essa população que sofre, ela vai para a rua. Ela queima pneu, ela queima ônibus, ela fecha. Eu sou carioca, né? Ela fecha a Avenida Brasil, na maioria das vezes. E isso acabou de acontecer. João Pedro, o menino que estava em casa em quarentena, 14 anos de idade, em casa, brincando no quintal, foi alvejado, exterminado dentro da sua casa. E porque estavam fazendo batida policial em meio à pandemia dentro de casa de pessoas. O garoto que vivia dentro da igreja, garoto evangélico, não tinha nem o que dizer. Só que se esse menino não estivesse em casa, se fosse fora da pandemia, ele estaria na rua. E aí o que o policial poderia dizer? Ah, ele correu. Ah, ele estava com alguma outra pessoa. Estava armado. Aí tem aquela coisa de plantar, né? Estava com fulano que é mau elemento, que é traficante. Então, esse tipo de situação acontece no Brasil a todo momento e são diretamente ligadas à questão racial. Combate direto, genocídio direto à população negra. Só que a gente disfarça e pinta de outros nomes, porque aqui no Brasil tem uma falsa democracia racial, que as raças vivem muito bem, mas na hora de um posicionamento de vamos auxiliar e entender o que as desigualdades raciais provocam, as pessoas não vão para a rua. Né? Lá nos Estados Unidos, as pessoas brancas estão enfileiradas na frente das pessoas negras nas mobilizações para que a polícia não avance. Isso é. E aí, quando o amigo meu fala, o que eu faço, Nina, enquanto branco, eu falo, você se colocaria na minha frente numa mobilização? Não, mas isso é muito radical. Mas é assim, eu estou exposta a todo momento nas ruas do Brasil, independente do horário. Meu corpo está exposto por ser um corpo negro. Eu posso ser alvejada a qualquer momento, em qualquer lugar, independente de eu usar terno ou de eu estar na Forbes. E isso é muito cruel. Então, o racismo ele é cruel em todas as sociedades, em todas as estruturas. Ele é estruturante, ele determina privilégios. Não é à toa que espaços de poder têm cor, e é a cor branca. E a gente se incomoda de falar, mas a gente se incomoda ainda mais de tratar. Então, para que a gente não precise falar mais sobre isso, a gente trata, né, dessas questões. E nós temos uma campanha agora, Camarote, chamada Impactando Vidas Pretas, que é uma campanha, um fundo emergencial para famílias negras que estão sofrendo por conta do Covid-19. Né? Então, a gente tem aí um maior índice de letalidade por conta da falta. Nós somos 67% dos que somos atendidos no SUS, que depende do SUS, e somos a maioria que não tem saneamento, né? Água e esgoto em casa. Então, não tem nem como lavar a mão. Eu não tenho esgoto tratado, eu escolho ou se eu compro sabonete ou se eu compro arroz e feijão. Então, o Movimento Black Money lançou esse fundo para dar uma renda básica mensal para famílias lideradas por mulheres negras, mães, solo, e a outra metade para empreendimentos negros. Sim, porque nós acreditamos que a gente precisa manter a economia ativa. Esses empreendimentos precisam manter o comércio, manter em atividade, porque senão vai piorar a situação da nossa comunidade. Então, nós até o momento já arrecadamos com pessoas físicas, foi uma vitória para nós. Primeiro mês a gente arrecadou com 255 pessoas doando, pessoas físicas, de R$10 a R$5.000 as pessoas doaram, e nós já arrecadamos R$64.000. Nesse segundo mês, por conta do Black Lives Matter e toda essa mobilização do Blackout Tuesday e tudo mais, nós conseguimos um aporte maior em menor tempo. Então, a gente está aí com 15 dias de campanha e já arrecadamos R$100.000 nessa segunda fase. Como é que as pessoas podem doar, Nina? O link está dentro do benfeitoria.com. É só procurar lá, tanto o movimento Black Money, Vidas Pretas, se procurar assim, vai encontrar. Depois eu posso deixar aqui também, quando a gente abrir no finalzinho os comentários. E as pessoas estão doando. Nesses últimos 15 dias, nós tivemos doação de 1.500 pessoas, Camarote. É muita gente. Mas dá para aumentar, né, Nina? Dá pra aumentar. Isso só na internet, sem cantor de sertanejo fazer live com nossa QR Code, sabe? Sem ninguém apoiando tão midiaticamente. Então, nós começamos a dialogar com as empresas. Então, é muito bom estar
aqui no canal da Forbes, que a Forbes nos abre muitas portas para diálogo com empresas, a gente agradece bastante, legitima. Então eu falo, gente, eu Conte já sempre conosco. saí Conte sempre 3 conosco. vezes já na revista. Um dia recebendo prêmio, outro dia na festa, outro dia na Forbes Mulheres Mais Poderosas. Então isso legitima e traz, não, vou conversar com aquela menina que saiu da Forbes, sabe? E a gente usa disso sim, porque a gente ensina também a nossa comunidade a utilizar os canais necessários. By any means, como dizia Malcolm X, né, por todos os meios necessários. E nós estamos dialogando agora com instituições privadas. Fala, a galera, pessoas físicas já legitimaram, nós já temos a prova social de que é uma campanha que as pessoas querem apoiar. E a sua marca quer apoiar? Se quer apoiar, nós temos aqui cotas de apoio, começa em R$30.000 a cota de apoio, que você sabe que para muitas empresas não é nada. E nós temos contrapartidas, desde palestra da Nina, que se você vai ver é metade desse valor, então está ganhando, além de impactar vidas, ainda está ganhando uma palestra. Nós temos contrapartida em consultoria de transformação digital, no qual eu sou especializada, em consultoria de inclusão e diversidade. Então tem muita empresa aí que não sei como eu faço recrutamento de pessoas negras ou de mulheres. Doe para Impactando Vidas Pretas, que nós daremos sessões de inclusão e diversidade. Então tem muita iniciativa para impactar, doar já vai auxiliar essas famílias. Mas, para além, ainda vai ajudar a economia brasileira, vai manter as suas empresas ativas, porque se a gente diminui o poder de consumo das pessoas, se a gente só demite, a gente para a economia. E aí tem gente que acha que é melhor abrir as lojas e expor as pessoas do que fazer outros tipos de geração de negócios e poder fomentar esses negócios via o digital. Né? Então, nós incentivamos negócios via digital, criação dessas redes e que empresas maiores também apoiem essas empresas menores. Conte conosco para ajudar na divulgação desse movimento. Nós saímos na Forbes com o Marketplace, né, que nós lançamos no início de março. Foi a primeira mídia que deu a matéria, foi no digital da Forbes, e o lançamento foi um sucesso. Nós temos 160 pessoas negras vendendo pela internet a partir da nossa plataforma. Vamos falar de empreendedorismo negro. Você, quando voltou ao Brasil, você abriu um salão de beleza afro e que você disse que você quebrou em 6 meses. O que foi isso? Falta de experiência empreendedora, falta de cliente? O que foi? Então, foi muita vontade e pouco porquê, né? Aliás, eu acho até que era muito porquê e pouco como. E aí o porquê era, a Nina teve um burnout, a Nina não foi absorvida, não foi reconhecida, não teve o pertencimento no nível que deveria dentro das empresas que trabalhou. A Nina tinha um background gigantesco em gestão de times, em gestão de negócios. O que a Nina faz? Cria seu próprio negócio, é a primeira coisa. Ainda mais a gente, quem estuda administração, quem é da área de gestão, tem essa mania de achar que pode gerenciar qualquer coisa. E que não é verdade, tá, gente? Eu descobri isso na pele. E aí, o pertencimento, criar um salão de beleza afro para falar da identificação enquanto pessoas negras, para tratar de cabelos crespos, sem química. Então, eu fui com muito why, né? Muito propósito e pouco who, né? Who e how, porque as pessoas onde eu abri o salão no Meyer não tinham nenhum letramento racial na época para procurarem um salão de beleza afro. E era um ponto onde só tinham barbearias, então não houve estudo em relação ao local, o ponto que eu iria colocar. Tinha uma concorrência muito grande de outros salões, né, no bairro. Havia uma outra cultura que não era uma cultura de bairro, de raspar a cabeça e de escova progressiva, e nada disso foi respeitado. Então, eu hoje utilizo também muito dessa minha trajetória de ter quebrado, e que bom que eu quebrei, porque para mim hoje também serve de case quando eu vou dar mentoria para pequenos e médios negócios de o que não fazer. Bravo, né? Então, você sabe... Não vá somente pelo propósito. Se você for pelo propósito, se arme de processos,
de conteúdos De faço o dados, dever né? de dados e faço o dever de casa antes de empreender. Eu acho muito legal que a gente tem usado essa série de Forbes Lives para deixar alguns insights. Muito mais do que proporcionar entretenimento, porque isso aqui não deixa de ser entretenimento. As pessoas que, porventura, já estão completamente saturadas de ficar em casa, não aguentam um noticiário tão pesado, podem ter um conteúdo que a nossa pauta, você que está próxima da gente há alguns anos sabe, a nossa linha editorial é muito positiva e propositiva. Sim. Mas a gente quer, mais do que isso, deixar insights, deixar uns takeaways para as pessoas entenderem que nada é fácil para ninguém, né? É muito legal quando a pessoa já olha assim, a Nina dando palestra, a Nina na Forbes, a Nina no Black Money, a Nina na ONU. O caminho é árduo, você foi à falência, você poderia ali ter tentado voltar para o mercado de trabalho, mas você teve resiliência e continuou em frente. Então, pessoal, não desistam. Vai dar errado em algum momento. Só não pode parar. E continuando aqui na sua trajetória, Nina, logo depois de você ter essa experiência ruim, em 2017 você encontrou seu sócio, Alan Soares, e você costuma dizer que o fim encontrou o tech. O fim não de F-I-N, o fim de fin, tech, F-I-N de navio. Os dois sócios começaram a pensar como poderiam resolver os problemas da comunidade negra no mundo dos negócios. Então, basicamente, a gente começou pelo final, você falando do Black Money. Como a gente não tem muito tempo e esse papo renderia horas e horas, o que você acha de forma prática que precisa ser feito, primeiro, para diminuir esse racismo que você relatou e que é horrível? Assim, para as pessoas que não sofrem isso, deve ser difícil mensurar o que é esse... E não é só o incômodo de um olhar esquisito, mas você falou um negócio aqui que para mim é seríssimo. Você disse que o seu corpo está correndo risco pelo fato de você ser negra. Você pode estar vestida de terno, deve ser um incômodo impensável. O que você acha que pode ser feito verdadeiramente para que a gente consiga, pelo menos, começar uma mudança concreta para diminuir esse racismo? As pessoas precisam ter intencionalidade. Não basta hoje eu compartilhar uma hashtag ou compartilhar dezenas de perfis de pessoas negras. Que bom, compartilhe, mas também tenha uma ação contínua sobre a questão. Se eu vou contratar um web designer para minha empresa, poxa, eu sei que o desemprego está assolando mais pessoas negras. Eu vou contratar uma pessoa negra. Como é que a gente faz isso? Porque a gente corre o risco de ser taxado de racista. Você não pode, pelo menos pelo meu pouco entendimento, as coisas no Brasil mudam tão rapidamente, eu não posso especificar num pedido, numa oferta de emprego, que eu quero contratar. Posso? Pode, a IBM já fez isso, a ThoughtWorks já fez isso, várias empresas multinacionais aqui no Brasil já o fizeram. Tem como alinhar na área de pessoas com o compliance da empresa e pegar esses benchmarks de como é colocado preferencialmente, são vagas preferencialmente para estarmos completando algo que a sociedade precisa fazer. Então, não, é uma intencionalidade. Você já deve ter conversado com ele algumas vezes. O Alexandre Merck, nosso editor online, me disse ontem que a gente está precisando de novos estagiários. A gente tem estagiários que acabaram o seu período de estágio com a gente, e eu fui muito categórico com o Merck. Eu falei, Merck, inclusive compartilhei a Ogilvy, que é a nossa agência de publicidade, tem postado recorrentemente links de empresas que facilitam a contratação de mão de obra afrodescendente. E eu falei, Merck, eu quero aumentar a nossa diversidade. Você já esteve na Forbes algumas vezes, nós somos uma empresa diversa. Eu faço questão de ter a Nina, de ter quantas mulheres, a Rachel na capa da Forbes, isso é regra, isso não é que eu faça para cumprir tabela. Tem que ter, porque vocês são merecedores de estarem ali. E eu falei para o Merck, eu quero que a gente contrate estagiários afrodescendentes. Eu quero aumentar a diversidade da nossa redação.
Então é muito bom saber que você acha que esse tipo de ação começa a ajudar a mudança. Começa porque já dá um recado para quem está dentro da empresa e não está tão ligado assim. Então eu vejo que o posicionamento e virou no DNA da empresa. Nós estamos preocupados em termos um espaço diverso. Primeiro porque é o certo, é a normalidade, né? O normal na rua não são pessoas de todos os tipos. Por que que dentro do ambiente de trabalho essas pessoas não se refletem? Segundo que é performance, né? E não é a Nina, eu costumo dizer, tá aí a McKinsey com todos os seus reportes, aumentou até mesmo a lucratividade que equipes com maior diversidade étnico-racial saiu semana passada, dá 35% a mais de lucro. Isso foi pesquisa em empresas globalmente falando. Então, você ter pessoas mais diversas em relação a étnico-racial, você aumenta o seu lucro. Se você não está com o coração quentinho, né, como o camarote está, para realmente querer ser intencional, faça pelo menos pelo que é certo e ainda vai trazer uma melhor performance. E aí fazendo propaganda, vejam o podcast da Forbes, comigo e com o Thiago Regos, que eu falo como que a gente aumenta, como que essa diversidade aumenta a performance. Né? Pessoas diferentes pensam diferente e chegam em públicos diferentes. É lógico, é óbvio. Né? E aí a pessoa precisa dessa intencionalidade. As empresas precisam de ações intencionais. Então, eu não consigo encontrar esse candidato. Contrate empresas. Existem consultorias. Nós damos também. Nós tivemos que abrir um braço Black Vagas, porque muitas empresas começaram a procurar. Mas existem também outras consultorias que fazem isso e que podem auxiliá-los. A gente não contrata headhunter para poder contratar executivo e paga uma baba por conta disso. Contrate uma consultoria de diversidade para te ajudar no processo a chegar nessas pessoas. Porque a nossa bolha, aliás, a minha não, que a minha bolha é bem diversa, mas tem algumas pessoas que estão em bolhas que não vai chegar bolha de Higienópolis, que estudou no McKinsey, que frequenta o Jockey Clube e que não vai encontrar estagiário negro, assim. Né? Você sabe que... Desculpa, pode concluir. Não, a grande questão é isso, é como... E aí, essa questão tem que ser contínua. Tem que ter metas. Qual é a meta? Não tem? As pessoas não desenham metas para aumentar o número de mulheres? Vamos também fazer esse desenho em relação à questão racial. Vamos aumentar em quanto por cento? Eles são 56% da população brasileira. E quando você vai ver, você tem 10% de pessoas negras. E 10% de pessoas negras em cargos sempre de base. Não tem pessoas em alta liderança. Qual é a intencionalidade de formar líderes negros dentro da minha instituição? E aí, se você não está dentro de uma instituição, eu como pessoa física, como eu posso ajudar? Sim, fazendo essas pequenas movimentações de comprar de empreendimentos negros, de empresários negros, dar visibilidade para pessoas que trabalham em causas que impactem vidas pretas, atuar de uma maneira ativa na luta antirracista. Não adianta não... Nina, eu não sou racista, tenho até amigo negro. Desculpa, isso não é garantia de nada. Né? O que é preciso ser feito se cada pessoa realmente for intencional dentro do que ela pode fazer, a gente pode fazer muita coisa. É desligar o canal de TV que está colocando pessoas negras apenas como empregada na novela e como segurança. A gente já sabe isso, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que essas coisas não se repitam. Não comprar de empresas que são altamente racistas. Lembra do caso da Starbucks, que teve um caso gravíssimo nos Estados Unidos de racismo. O que a Starbucks fez? Fechou todas as portas, todas as franquias. E falou, todos os funcionários receberão treinamento, porque sabia que levaria um boicote de consumo. Então, foi lá e fez todo um treinamento. Você está falando aí, a minha cabeça está aqui dando voltas. Eu sempre fui contrário a cotas, seja elas, eu disse no verbo passado. Sim, sim. Quando eu ouvia cota para afrodescendentes, cota para mulheres, eu achava isso algo racista. Porque se a gente é igual, a gente é igual. E a gente tem que se encarar dessa forma. Só que quando eu ouço seus relatos, fica claro para mim que, apesar de sermos iguais,
não somos tratados de forma igual. É aquela mesma coisa quando falam hoje da crise. Está chovendo para todo mundo, mas molha diferente. Molha diferente para algumas pessoas. Eu acho que é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Então, eu tenho uma amiga que foi durante muito tempo uma das grandes executivas do mercado financeiro do Brasil. Ela é uma conselheira pontual da Forbes, já esteve na lista das mulheres mais poderosas, chamada Andréa Chama, e ela é uma grande advocate de inclusão feminina, empoderamento feminino, não esse empoderamento que a gente ouve vazio. E uma vez ela sentou comigo e ela falou assim: Camarote, deixa eu ilustrar uma história aqui para você. Você é o representante da Forbes no Brasil. Se o Mr. Forbes lá nos Estados Unidos te manda um e-mail e fala assim: Camarote, eu preciso que você me mande o report da Forbes no ano X e não tem um deadline. Pô, você sabe que você tem uma obrigação, você sabe que você tem que cumprir essa obrigação, mas como você não está sendo obrigado a cumprir, você vai levando, de repente você manda, de repente você não manda, ele vai te cobrar novamente daqui a alguns meses. Agora, imagina se o Mr. Forbes te escreve um e-mail e fala assim: senhor Camarote, eu preciso do report de 2019 até amanhã, a hora tal, porque se ele não chegar, você vai deixar de ser o representante da Forbes no Brasil. Ela falou: Camarote, você pode ter certeza, você não vai dormir, você vai passar a noite acordado, você vai dispor de todas as pessoas que puderem te ajudar, porque você tem obrigatoriamente que cumprir aquilo. E ela falou: é a mesma coisa para a cota. Você sabe que você precisa ter uma força de trabalho mais diversa, você precisa ter mulheres, você precisa ter minorias, você precisa ter afrodescendentes. Se você não for obrigado, como a gente historicamente vai levando isso e não muda, você não vai fazer. Então, a partir daquela conversa, eu acredito muito na importância de cotas. Se a gente não consegue fazer isso de forma voluntária, a gente precisa fazer isso dentro de um planejamento. Sim. Mas eu acho que o mais importante, quando você falou aqui de não basta fazer um hashtag, é muito importante o momento que a gente está vivendo, da visibilidade que um tema tão sensível e tão urgente, apesar das muitas décadas que a gente passa por isso e não há uma mudança real, é muito importante que esse momento esteja acontecendo, que exista essa mobilização, e acho que a gente não pode deixar isso morrer. Então, você estava falando que não basta fazer um hashtag. Eu quero que você aceite o convite, obviamente você não precisa me dizer agora, de escrever sistematicamente na Forbes sobre o tema. Porque eu acho que esse tipo de informação, por mais simples que seja, quais são as empresas que podem ser consultadas no recrutamento de afrodescendentes, que tipo de movimento pode ser feito para favorecer o empreendedorismo, de que forma a gente pode ajudar mais a doação. Você falou aqui 2 links, eu quero que depois a gente publique isso na Forbes. Eu quero que a gente consiga manter essa conversa ongoing. E eu quero que você seja uma colunista falando desse tema e sobre todos os temas que envolvem o segmento empresarial, o social, o de solidariedade. Não é um tema engessado. Então, depois você me responde se você aceita o convite, mas o convite está feito, porque do nosso lado eu quero que esse seja uma conversa constante e não pontual em torno dessa ou daquela tragédia. Eu não quero que isso fique apenas nesse momento. Bom, eu fico muito feliz, né, pelo convite. Hoje eu estou enquanto colunista da MIT Sloan Review e para mim, quando eu recebi o convite foi uma honra e eu recebo também esse de maneira muito honrada. É lógico que eu aceito. E eu vou te falar porque eu não preciso pensar nem falar com a assessoria sobre isso, mesmo que depois eles me matem. Tipo, e assumir ao vivo, gente, não tem o que fazer. Tá aceito, né? É porque é muito fácil a gente falar, a gente pregar para convertido, Camarote. Então, eu chegar para dentro de movimentações negras, eu preciso estar onde meu povo está e falar para o meu povo, sim. Mas eu falo muito mais de tecnologia, de ferramentas digitais, de gestão de negócio, de várias e de como a gente pode se ajudar, do que não necessariamente sobre história, sobre números e como que as empresas devem se comportar em relação a isso.
Já isso eu tenho que falar com as empresas, eu tenho que falar com o público que realmente tem que ouvir, que tem que ler. Então, por isso que eu não tenho questão alguma, pelo contrário, fico muito feliz. Todo o convite que a Forbes me faz, eu faço questão de aceitar, porque eu acredito é um veículo que nunca mudou uma linha sequer do que eu falei ou do que eu escrevi. Então, isso também é muito importante. É um veículo que me convidou, né, para uma festa em Nova York, e eu fui e eu apontei para você, ó, só tem 3 pessoas negras aqui na festa. E era eu, o meu convidado e uma outra pessoa lá Tinha dos mais. Tem um Estados querido Unidos. amigo meu da Vice e da Billboard. Se você olhar um post que eu fiz hoje de um E, throwback em Belize, ele que estava dançando a beça? aquele não, aquele é gerente da Ah, Rimowa de tá. Nova York, um querido amigo, George. Eu Tinha adorei. mais Eu gente. Eu sei a toquei numa beça. festa de 400 pessoas, De sem sombra de 400 dúvidas que a pessoas. maioria era uma maioria branca. E a gente Sim. precisa mudar isso. Que bom que você Isso. me alertou. Eu fiquei super feliz que você foi para a festa em Nova York. Super Eu feliz. fui, gente. E são esses espaços que nós precisamos estar, mas precisamos entender também que construímos os nossos próprios e precisamos investir nisso, precisamos de apoio para isso, porque a gente quer ser uma cadeia realmente produtiva e que traga benefícios para a sociedade inteira. Então, imagine, se você está impactando a base da pirâmide brasileira, né, nós somos aí 75% dos 10% mais pobres, você está movendo o poder de consumo e elevando o PIB em 808 bilhões de reais, é comprovado, né, por ano. Então, quem não quer que a economia